Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Graças a Deus por sua bondade e misericórdia, que nos concede a oportunidade de nós estarmos reunidos nesta noite para este nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira, inicialmente às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora nós temos a chance de ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nesta série no livro de Salmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30. O salmo para a nossa meditação nesta noite, neste nosso culto, é o Salmo de número 30. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei horrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, por podermos ouvir a exposição deste Salmo de número 30, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Que nós possamos, Senhor, olhar para este Salmo e ver, ó Deus, o quão Tu és bondoso, misericordioso e gracioso, nos dando uma oportunidade, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, de nos achegarmos, de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Ó Deus, sermos perdoados das nossas transgressões e pecados por meio da fé somente em Cristo. E também podermos, assim que tenhamos, infelizmente, transgredido a Tua vontade, tomado caminhos que nos levariam à morte, Senhor, podermos voltarmos à cruz e encontrarmos perdão para os nossos pecados. Continuamente, Senhor, porque a Tua ira é tão breve, enquanto que a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, Senhor, são eternos, duram para sempre e nos auxiliam em toda a nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos isso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sábado passado eu li a triste notícia do acidente que levou um ônibus de 2 andares com 66 passageiros a tombar no percurso entre São Paulo e Paraty. Era um ônibus fretado para uma viagem de excursão de um só dia, então saindo bem cedo lá de São Paulo e voltando no mesmo dia da cidade de Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Esse acidente ele ocorreu por volta das 6h30 da manhã, portanto, no trajeto entre São Paulo e Paraty. As testemunhas disseram que o motorista tentou desviar de um carro que vinha na contramão após fazer uma ultrapassagem. Porém, o ônibus tombou sobre a mureta que protege ali a rodovia e 6 pessoas morreram.
Entre essas vítimas fatais está a filha do motorista, a pequena Ana Júlia, que tinha 8 anos de idade. Enquanto isso, uma passageira entrevistada, ela agradeceu a Deus porque, segundo ela tinha renascido depois de sair ilesa desse acidente. Então vejam que, infelizmente, um passeio com expectativas de um dia feliz acabou assim de forma tão trágica. Muitos, é verdade, agradecidos pelo livramento da morte, enquanto que os familiares das vítimas fatais lamentando profundamente. Coisa parecida aconteceu nessa pandemia. Enquanto que pessoas foram internadas e entubadas para não saírem com vida de uma UTI, outras ficaram na mesma condição por dias e hoje agradecem a Deus pela cura. Alguns, como eu, com comorbidades, cheio de complicações, tiveram sintomas leves e, sem tomar nenhuma medicação, conseguiram passar pela Covid, enquanto que outros, sem doenças, saudáveis, morreram após contraírem esse vírus. Eu conheço gente que ficou perto da morte e que hoje pode dizer o mesmo que Davi neste salmo. Senhor meu Deus, tu me curaste, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Ainda que mais de 610 mil pessoas tenham morrido no nosso país, diagnosticadas pela Covid. Eu estou dizendo isso, eu estou dizendo essas coisas porque este salmo ele nos coloca diante do desafio. Desafio de nós orarmos, de confiarmos em Deus, aguardando com expectativa pela cura e livramento de uma circunstância mortal, mesmo sabendo que a experiência e a Bíblia mostram que muitos não são curados e nem livres da morte. O título deste salmo ele registra o seguinte: Cântico para dedicação do templo. Você pode ver aí na sua Bíblia, Salmo 30, Salmo, Cântico para a dedicação do templo, davídico. O que nos leva a pensar por que este salmo teria sido composto para ser utilizado na dedicação do templo, ou depois de composto, ter sido utilizado para a dedicação do templo, e em qual momento da vida de Davi ele foi escrito e a sua composição retrata essa circunstância na vida do rei Davi. Mas vale lembrar que títulos como este, eles são aceitos por causa da tradição. Eles servem, sim, de indicação das circunstâncias no qual este salmo foi escrito, do seu uso ali no templo, na adoração a Deus. Porém, eles não têm a sua autoria assegurada nem a data certa de quando esses títulos foram colocados. No caso deste Salmo 30, a gente percebe que ele era utilizado na cerimônia de dedicação do templo, conforme este título indica para a gente. Há muitas informações sobre essa festa da dedicação, mas aquela celebrada séculos depois de que certamente este salmo foi composto. Uma festa que, conforme o Evangelho de João, Jesus mesmo participou dela e que celebrava a restauração e a consagração do templo depois que ele foi destruído durante o exílio dos judeus e da sua profanação, isto tendo ocorrido 160 anos antes de Cristo. No tempo de Davi, vejam vocês, nem templo havia. O que havia era o chamado tabernáculo, uma tenda que tinha sido construída conforme as instruções dadas por Deus a Moisés, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto em direção à terra prometida depois de ter sido libertado da escravidão no Egito. Foi o filho de Davi, o rei Salomão, quem construiu o templo em Jerusalém, se valendo de tudo o que tinha sido providenciado pelo pai dele, desde o terreno onde o templo foi erguido até os materiais para a construção desse templo. E é exatamente este momento histórico que melhor se encaixa com este Salmo de número 30, com aquilo que este Salmo de número 30 trata e com a utilização dele para esta festa de dedicação do templo.
E é olhando para este momento da vida de Davi que a gente pode ter uma visão melhor a respeito deste salmo. Vejam que, conforme registrado no final do segundo livro de Samuel e no final do primeiro livro de Crônicas, Davi ele cometeu um grave pecado contra Deus. Davi ele ordenou a realização de um censo e a contagem das pessoas que faziam parte do seu reino. Bom, realizar um censo não seria assim algo tão grave dadas as circunstâncias normais. Mas o que chama atenção é que Davi ele não estava enfrentando nenhuma ameaça externa imediata nesse momento em que ele ordenou a realização deste censo. Nada havia para motivar Davi a querer saber o tamanho, a capacidade e o poder do seu reino. Davi, então, segundo os textos mostram, ele foi motivado pelo orgulho. Orgulho pelo reino próspero que ele tinha debaixo da sua autoridade. E a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, garante que a soberba precede a ruína. O orgulho, ele vem antes da destruição. Davi, ele queria saber quantos homens havia na reserva do seu exército à disposição da sua convocação em tempos de emergência. E assim ele estava se gloriando no seu poder ao invés de depositar a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que uma atitude assim que poderia ensejar uma previsibilidade, ou uma organização, ou uma preocupação com o tamanho do reino, através desse censo, neste caso, algo bom teve uma motivação ruim e pecaminosa, que foi o orgulho no coração de Davi, e nós estamos sujeitos a situações assim como essa. Deus tinha proporcionado tudo para Davi, tudo. Toda a história de Davi foi marcada pela ação de Deus em favor dele. Mas o censo foi realizado conforme a ordem do rei. Depois de quase 10 meses, chegou-se ao número de homens habilitados para o serviço militar. Mas o Senhor reprovou a ordem de Davi e puniu Israel, conforme registra o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, versículo 6. Davi sentiu remorso por ter feito isso e disse: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O profeta Gade, ele foi enviado por Deus a Davi para lhe dar 3 opções de punição: 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo de seus adversários, sendo perseguido pela espada deles, ou 3 dias na espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Davi deveria escolher uma dessas opções, e o livro das Crônicas registra que Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Continua o livro das Crônicas registrando: o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens morreram. Daquele exército contabilizado por Davi, 70.000 deles perderam a vida com essa praga. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então, Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá e, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor, fez isso. Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro
pelo terreno e ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então vejam que Davi, ele encontrou o local, o lugar para que o templo do Senhor fosse ali construído. Nessa ocasião, nós vimos que a ira de Deus se acendeu por causa do pecado de Davi, por causa do seu orgulho motivado pela prosperidade alcançada no seu reino, enquanto que ele ignorou o favor de Deus por ele, mas esta ocasião conduziu Davi a encontrar o local para que o templo do Senhor fosse ali edificado. E este Salmo 30, ele apresenta elementos que concordam com este momento da vida de Davi. Vejam que este salmo ele é emoldurado por frases de louvor. A primeira frase que nós lemos nesse salmo, no versículo 1, é: eu te exaltarei, Senhor. E a última frase, no versículo de número 12, é: Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então, neste salmo, o Senhor ele é exaltado por sua misericórdia, socorro, favor, provisão, fidelidade e auxílio. Neste salmo, nós vemos que a ira do Senhor ela é passageira, enquanto que o seu favor dura para sempre. Nós vemos neste salmo que o Senhor é quem livra da morte e transforma o lamento em alegria. Ainda que, como afirma Êxodo, no capítulo 34, o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, sim, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Nos versículos 1 a 3, neste salmo, nós vemos que Davi teve a vida restaurada. Ele foi socorrido pelo Senhor, ele foi curado depois de estar à beira da morte. Em seguida, nos versículos 4 e 5, Davi convoca o povo de Deus, os fiéis, para que celebrem junto com ele, porque a ira do Senhor é passageira, enquanto que o seu favor não tem fim. E daí nós vemos, nesses versículos 1 a 5, a celebração de Davi e do povo, individual e coletiva, pelo favor demonstrado pelo Senhor. Os versículos 6 a 10 mostram que o orgulho foi a razão para Deus ter se irado contra Davi e virado o rosto em reprovação a ele, em desaprovação a ele. Ainda assim, Davi continuou confiando na misericórdia do Senhor. Por fim, nos versículos 11 e 12, Davi irrompe em louvor porque o Senhor mudou o pranto dele em dança e a veste dele de lamento em veste de alegria. Então, nós vemos neste salmo que Deus é digno de louvor porque a sua ira é passageira e o seu favor não tem fim, como nos mostram os versículos 1 a 5. Este salmo também mostra que Deus é misericordioso, que ele age em favor de quem clama a ele, especialmente quando esta pessoa está sob a disciplina do Senhor, quando esta pessoa clama em razão da disciplina imposta por Deus a ela. E isso é o que nos mostra nos versículos 6 a 10. E por fim, este salmo nos mostra que Deus é digno de louvor por sua graça, que transforma o pranto e o lamento em canto e dança de alegre celebração, como mostram os versículos 11 e 12. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste salmo nós vemos que Deus é digno de louvor por sua misericórdia, ao desviar sua ira e transformar a vida de quem clama pelo seu favor. Neste salmo nós veremos que Deus é digno de louvor por sua misericórdia,
ao desviar a sua ira e transformar a vida de quem clama pelo seu favor. E considerando esta verdade, nós conseguimos entender por que este salmo ele é tão apropriado para a festa de dedicação do templo. O que é o templo, meus irmãos e minhas irmãs, senão um grande símbolo da misericórdia de Deus por pecadores? O que é o templo, senão o lugar onde se celebra a transformação de vidas pelo favor de Deus dispensado a pecadores arrependidos? Realmente, o templo é um grande símbolo de que Deus é digno, e ali se celebra louvor a Ele por sua misericórdia, porque Ele desvia a sua ira e transforma a vida de quem clama pelo favor dele, de quem humildemente se chega a Ele arrependido e clama por sua misericórdia e favor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos começar a destrinchar isso a partir dos versículos 1 a 5, que mostram que Deus é digno de louvor, porque a sua ira é passageira e o seu favor não tem fim. Vejam que Davi descreve o socorro experimentado por ele nesses versículos 1 a 3. Eu convido você a ler esses versículos novamente comigo. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Os versículos 2 e 3, eles dão a entender que Davi esteve à beira da morte por causa de uma doença. Já o versículo 1 dá a entender que enquanto ele estava ali padecendo esta enfermidade, seus inimigos aproveitavam esta ocasião para zombar dele. E eu imagino esses inimigos dando risadas e se alegrando com a debilidade de Davi. Eu imagino esses inimigos em uma torcida contra a vida de Davi. Eu imagino esses inimigos fazendo algo parecido com o que um vizinho meu, que é torcedor do Fluminense, faz quando o Flamengo está jogando contra qualquer outro time de futebol. O cara, esse meu vizinho, ele seca o Flamengo com uma disposição e uma energia impressionante. Ele faz questão de gritar, de celebrar os gols contra o Flamengo com a mesma alegria que ele celebra os gols do Fluminense. E ele faz isso com um sarcasmo, tocando aquela trombeta, aquela vuvuzela, e gritando ali na sua janela quando o Flamengo sofre gols jogando contra qualquer outro time. Os inimigos de Davi pareciam estar prontos para começar a comemorar, a morte de Davi. Os inimigos de Davi pareciam estar prontos para comemorar a morte dele. Só que o Senhor, ele frustrou esta expectativa desses inimigos, não permitindo que eles tivessem motivos para eternizar as suas piadas sobre a morte de Davi. A palavra utilizada para descrever o socorro de Deus nesses versículos 1 a 3 é a mesma que descreve o movimento de alçamento, de levantamento de um balde de um fundo poço. Davi, ele vê motivos para agradecer a Deus por ter sido resgatado como quem é tirado da cova. E daí, nos versículos 4 e 5, ele convoca os fiéis do povo para que celebrem junto com ele. Eu convido você a ler esses versículos comigo. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E é digno de nota o destaque que Davi dá aqui, a ira passageira do Senhor, em contraste com o seu divino e permanente favor, como demonstrado na ocasião do censo que eu citei para vocês no início dessa pregação. A praga que causou males ao povo ao ponto de levar 70 mil homens à morte, cessou depois de 3 dias, como Deus havia dito. E a ira passageira do Senhor, ela se mostrou mais clara ainda,
pelo fato de que o anjo destruidor já tinha estendido a mão e estava pronto para destruir Jerusalém quando o Senhor decidiu poupar a cidade de tão grande catástrofe. Davi, ele ilustra essa brevidade da ira do Senhor em contraste com o seu favor por toda a nossa vida, ao comparar no versículo 5 a brevidade do choro por uma noite com a alegria que rompe no raiar do dia. Davi, ele queria que a gente entendesse que o choro é como aquele hóspede, mas é aquele hóspede que é recebido para passar apenas uma noite e sair logo cedo, logo no primeiros luzes do raiar do dia. Este hóspede, ele se levanta bem cedo e vai embora. Ele é um hóspede passageiro e não permanente. Assim é o choro sob a disciplina do Senhor em comparação com a boa vontade de Deus que dura para sempre e que é, esta sim, permanente na vida daqueles que creem no Senhor. Então, a gente aprende aqui que mesmo os fiéis, mesmo aquelas pessoas que estão debaixo da aliança de Deus e são dedicadas ao Senhor, mesmo estas pessoas fiéis a Deus, elas estão, infelizmente, sujeitas ao erro, sujeitas ao pecado, à transgressão da vontade de Deus para as suas vidas. Mesmo os fiéis são acossados pelo pecado remanescente em suas vidas. São tentados pelo diabo e pela convivência em uma sociedade depravada. Mesmo os fiéis estão sujeitos ao pecado, mesmo os fiéis, infelizmente, ofendem a santidade de Deus. Estes que são chamados a louvar o santo nome do Senhor, aqui no versículo 4 deste salmo, estes que deveriam ser santos como Deus é santo, ofendem essa santidade de Deus quando pecam. Ofendem a imagem e a semelhança de Deus restaurada em suas vidas por meio da ação do Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que trabalha para nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. E daí, utilizando a linguagem de Davi aqui neste salmo, assim como a imagem e a semelhança de Deus ela foi distorcida pelo pecado original, provocando então a justa ira de Deus contra o pecado. Quando pecam, os fiéis acendem essa ira de Deus contra o pecado neles. Só que, ao invés de ser uma ação malvada, rancorosa, esta ira corretiva de Deus tem como objetivo o bem dos crentes. Deus age a fim de corrigir os fiéis quando eles pecam. Deus age a fim de corrigir os fiéis quando eles pecam. Há uma tradução deste versículo 5 que traz um bom entendimento do que Davi quis dizer aqui. Esta tradução ela se vale de uma linguagem que se adapta à imagem de um pai tratando a rebeldia de uma criança ao registrar o seguinte: quando Deus se zanga conosco, isso passa num instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida inteira. Podemos passar por momentos difíceis de grande tristeza, mas Ele logo nos devolve a alegria. Daí então, meus irmãos e minhas irmãs, percebam, a criança ela pode chorar sob a disciplina sofrida por causa de um erro que exigiu a sua correção. A criança pode chorar até soluçar, enquanto pega no sono no colo do pai. Mas ela se alegrará quando de manhã acordar e, arrependida, for abraçada pelo pai que tanto a ama e lhe quer bem. E ele faz isso de forma permanente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O favor do Senhor supera a sua ira contra as nossas transgressões. O favor do Senhor supera a sua ira contra as nossas transgressões. É por isso que o apóstolo João, ele nos incentiva a nos achegarmos a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É por isso
que o escritor aos Hebreus nos incentiva a suportarmos as dificuldades, recebendo-as como disciplina, e para isso ele cita Provérbios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Vejam que, neste salmo em seguida, Davi ele expõe o pecado que acendeu a ira do Senhor contra ele. Nós vemos isso nos versículos 6 a 10, que mostram que Deus é misericordioso e age em favor de quem clama a ele, especialmente em razão da disciplina imposta por ele. Davi, ele expõe o seu pecado no versículo 6, e isto é visto mais claramente por meio de outras traduções que registram o seguinte para este versículo: Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Davi, ele se mostra então aqui seguro da sua prosperidade, de tal forma que, se visto à luz da circunstância do censo, daquele que eu mencionei para vocês no início dessa pregação, o orgulho de Davi ele fica evidente aqui. Davi ele se sentiu seguro, achou que não teria dificuldades na sua vida, que jamais seria abalado com o número de soldados à sua disposição. O versículo 7 deste salmo mostra Davi caindo em si diante da disciplina do Senhor. E isso fica mais claro na seguinte tradução para esses versículos 6 e 7. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então, o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Tudo que Davi possuía era devido ao favor do Senhor. A vitória sobre o gigante Golias, o livramento da perseguição implacável de Saul intentando matá-lo, as vitórias em batalha conquistadas por ele, a expansão do seu reino, tudo isso vinha do Senhor. Davi se viu cometendo o mesmo erro dos ímpios, conforme descrito no Salmo 10, que nós já vimos nessa série. Em sua presunção, o ímpio não busca Deus, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me afligirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Então vejam que, ainda que incorrendo no mesmo pecado, há uma grande diferença entre o ímpio e Davi. Ainda que incorrendo no mesmo pecado, há uma grande diferença entre o ímpio e o crente fiel a Deus. Enquanto que o ímpio é entregue à ruína por sua arrogância, Davi ele foi levado à consciência do seu pecado, pois o Senhor corrige e disciplina como pai aqueles a quem ele ama. Foi por isso que, ao escolher a sua punição por causa do censo, como eu lhes disse, Davi ele disse o seguinte: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. É por isso que no versículo 8 deste salmo, Davi clama para que Deus tenha misericórdia dele. E no versículo 10, veja aí comigo, ele pede: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio. No versículo 9, Davi ele argumenta com Deus e diz o seguinte, veja aí na sua Bíblia. Versículo 9, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? E a ideia aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é de que os mortos eles ficam em silêncio. E daí, se em vez de ser curado e ter a vida restaurada, Davi viesse a morrer,
Isso tiraria dele a oportunidade de testemunhar publicamente sobre o Deus a quem ele servia. A morte não traria, neste caso, aos olhos de Davi, louvores a Deus entre os vivos, fossem esses os seus aliados, fossem esses os seus inimigos, porque os seus aliados lamentariam a morte dele, os seus inimigos celebrariam a morte de Davi. Porém, graças a Deus, o clamor de Davi foi ouvido, e nos versículos 11 e 12, nós vemos que Deus é digno de louvor por sua graça, que transforma o pranto e o lamento em canto e dança, de alegre celebração. E eu peço que você leia aí comigo esses versículos 11 e 12 deste Salmo 30, que dizem o seguinte: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Conforme eu li para vocês, por ocasião do juízo de Deus em razão do censo ordenado por Davi, quando Davi olhou para o céu e viu o anjo do Senhor com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém, ele e as autoridades de Israel estavam vestidos de luto, prostrados, com o rosto em terra. Mas aqui no versículo 11 deste salmo, esta veste de luto é mudada para uma veste de alegria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como bem mostra este salmo, Deus é digno de louvor por sua misericórdia, ao desviar a sua ira e transformar a vida de quem clama a Ele pelo seu favor. Deus é digno de louvor por sua misericórdia, ao desviar a sua ira e transformar a vida de quem clama a Ele pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Bom, eu acho que o versículo mais marcante deste salmo seja esse de número 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como a gente viu, a intenção de Davi ao registrar isso foi ilustrar que a ira do Senhor, acesa contra os pecados dos fiéis, ela é passageira, enquanto que a sua bondade, o seu favor, a sua misericórdia, o seu cuidado se estendem por toda a vida do crente. Como eu disse nessa pregação, a queda da humanidade em pecado deu início a uma longa noite em que o juízo de Deus ele se faz presente sobre homens e mulheres em todo o mundo. Desde então, condenando a humanidade à morte. O pecado ele entrou no mundo e trouxe consigo a morte, e assim será até o fim dos tempos. Mas pensem comigo, o que são décadas diante de toda a eternidade? O que são milênios de história da humanidade diante de toda a eternidade? Vejam que 1000 anos são como um dia diante da eternidade. Então, ainda que nós vivamos dias tenebrosos, ainda que nós tenhamos de conviver com a presença do pecado remanescente em nós e proeminente nesta nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos, ainda que nós tenhamos de atravessar a noite escura da alma em certas circunstâncias da nossa vida, a alegria irromperá pela manhã de um novo dia que chegará, dia este que terá início e nunca mais terá fim, em novos céus e nova terra, onde reinará a justiça e a paz. Quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, quando não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, quando nós veremos a Deus face a face, assim como Ele é, quando a glória de Deus brilhará para sempre e a luz do Cordeiro iluminará toda a terra de tal modo que não haverá mais noite. E é isso que nos garante o livro do Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 3 a 5,
O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Ao vejam que alguns experimentam livramentos e curas milagrosas em suas vidas, enquanto que outros chegarão ao fim de suas vidas com sequelas, doenças e dores que nunca sararam. Meus irmãos e minhas irmãs, eu posso falar sobre isso com muita tranquilidade e experiência. Desde a adolescência, 35 anos, eu padeço das consequências dessa diabetes e eu permaneço aqui. Eu permaneço vivendo essa experiência, vendo pessoas sendo livres e curadas de forma milagrosa, enquanto que outras, como eu, em situações muito mais aflitivas do que a minha, pessoas muito mais crentes do que eu, ainda com sequelas, doenças e dores, chegando ao fim de suas vidas e não sendo saradas pelo Senhor. Porém, como diz o escritor da carta aos Hebreus, na história bíblica, há os que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros e pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Porém, este mesmo escritor dos Hebreus nos diz que a história de fé também mostra aqueles que foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros que enfrentaram a zombaria e os açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Pessoas de grande fé que andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. De todo modo, esse escritor dos Hebreus conclui dizendo que todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que as calamidades que venhamos a enfrentar sejam como gasolina lançada nas chamas das nossas orações. Que as lutas, angústias e tribulações acendam o fogo do clamor a Deus em nossos corações e despertem mais do que nunca a nossa consciência da nossa total dependência da graça que nos foi dispensada por meio da fé em Cristo e a expectativa de vivermos em novos céus e nova terra. Ainda que sob a disciplina do Senhor, clamemos de forma vigorosa pela misericórdia e pelo auxílio de Deus. Que o quebrantamento produzido pelo Espírito Santo afaste de nós o orgulho, lance fora a nossa arrogância e faça com que nós percebamos que a nossa única esperança está no Deus que pode nos livrar. E a você, meu amigo, minha amiga, eu digo, sem Cristo você está em trevas espirituais, numa longa noite tenebrosa do ponto de vista espiritual na sua vida. Ainda que você desfrute de boa saúde, que tenha dinheiro suficiente para lhe proporcionar uma vida sem grandes preocupações, eu lhe digo que de nada isso adiantará nessa sua breve vida de alguns anos, algumas décadas, se você perder a sua alma e padecer por toda a eternidade. Veja, Deus garante vida eterna para quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, o reconhecendo como Salvador e Senhor da sua vida. Para estas pessoas a noite passará e o sol da justiça brilhará sobre elas eternamente. Porém, para quem rejeita o chamado ao Evangelho, ao arrependimento e à fé,
para estas pessoas a noite nunca terá fim. O que está preparado para elas é a eternidade de choro e sofrimento em trevas por toda a eternidade no inferno. Por isso, eu faço o convite, eu faço o apelo para que você deixe o seu orgulho, a sua arrogância de lado, a sua autossuficiência, pensando que por si mesmo, por si mesma, pode argumentar contra Deus e encontrar razão para ser absolvido das suas transgressões e pecados. Eu clamo a você, certo de que Deus prontamente afastará a ira dele de sobre você, se você, em arrependimento e fé em Cristo, se voltar para ele, para que você desfrute do favor desse Deus para todo sempre. E por isso eu lhe digo, arrependa-se, creia e faça isso hoje mesmo, neste momento. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós aqui estamos, e nesse momento, junto com esses nossos amigos e amigas que ouviram esta palavra, eu clamo ao Senhor que tu tenhas misericórdia dessas vidas, ó Deus. Que eles possam, essas pessoas, amigos e amigas, possam se render aos teus pés. Ó Deus, deixarem as trevas, correrem para a luz, e rendidas aos pés da cruz, encontrarem a salvação de suas almas, sabendo que o Senhor, como Jesus mesmo disse, nunca lançará fora aquelas que a eles se chegam em arrependimento e fé genuínos. Espírito Santo, eu te peço que tu possas falar a esses corações, assim como fortalecer-nos na fé, ó Deus, nos dedicando a ti, Senhor, dedicando as nossas vidas em louvor, exaltação e gratidão pelas tuas ações em nosso favor ao longo da nossa existência. Abre os nossos olhos, ó Deus, para vermos a tua misericórdia sendo manifestada. E também, Senhor, fortalece-nos para que nos momentos de tribulação, angústia, momentos de dores e sofrimento, Senhor, sejam por quais motivos, sejam, ó Deus, pela pressão do diabo e deste mundo contra aqueles que creem no Senhor, seja por conta dos nossos pecados e transgressões que, infelizmente, ainda cometemos, que nós possamos nos colocar aos teus pés e clamarmos ao Senhor em fé. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este dia, por esta noite e por esta oportunidade de podermos ter meditado neste Salmo de número 30. E eu peço que o teu Espírito Santo possa aplicá-lo aos corações daqueles e daquelas que ouviram esta pregação, falando-lhes de modo pessoal, íntimo, Senhor, trazendo vida àqueles e aquelas que estão mortos em suas transgressões e pecados. Em nome de Jesus, eu te peço isto, Senhor. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.